Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre uma consulta de um time do futebol brasileiro que assim, estava disposto a pagar 20 milhões de reais pelo Vitor Roque e porque na minha opinião ele vale quase 200 milhões de reais, tá? Tranquilamente, não hoje, mas se ele fizer uma boa campanha pelo Cruzeiro, o Cruzeiro dá para pedir muito mais, tá? Do que tem sido especulado atualmente. Quero trazer essas informações aqui para vocês e até comparar com um jogador do Flamengo que está tendo números até piores do que do Vitor Roque, podemos dizer assim. Jogador com um potencial bem parecido, eu diria, e que tem suposta proposta de 212 milhões de reais pelo jogador que pertence ao Flamengo, porque o Vitor Roque não valeria isso. Enfim, vou falar aqui com vocês. Quero falar também sobre essa história envolvendo ali 50 milhões de reais que o Ronaldo vai aportar no Cruzeiro durante esses anos. Enfim, o que tem de verdade nisso? O Ronaldo que fez uma carta publicada ao longo dessa quinta-feira, e também para terminar com vocês sobre um novo transfer ban, que eu quero tentar dar as primeiras informações do que é isso, se o Cruzeiro realmente vai ficar impossibilitado de fazer novas contratações ou não. Enfim, vou trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando à marca aí de 32 mil inscritos e 500. Então conto com a ajuda de todos vocês, ative aqui as notificações, deixe seu like aqui embaixo, comente alguma coisa aqui também no decorrer do vídeo para me ajudar em relação ao engajamento. Enfim, vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, já postamos 2 vídeos por lá hoje, tá? Vai lá dar uma olhada, vou deixar aqui o card aparecendo ou no link na descrição desse vídeo, vai lá e se inscreve no cortes do Cruzeiro News. Então vamos assim para as notícias. Bom, vamos começar falando sobre o Ronaldo, porque assim, afinal de contas, ele vai colocar 50 milhões no Cruzeiro ou 400 milhões? Essa pergunta que ficou, no caso, no ar, justamente por conta do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, a mesa central, ter vazadas algumas informações de que, por exemplo, o Ronaldo iria colocar só 50 milhões de reais no Cruzeiro ao invés dos 400 milhões, como havia sido prometido inicialmente. Isso que não pegou muito bem. No vídeo de hoje de manhã eu falei sobre isso, no caso, a importância que isso tinha dentro do Cruzeiro, porque foi era uma cláusula, né, de confidencialidade que não poderia ser vazada e acabou vazando algumas informações, mas o Ronaldo tratou de resolver essa história, onde em carta aberta para o torcedor, ele esclareceu valores de aporte no Cruzeiro, ele e a Tara Sports, que é, no caso, a holding dele, né, dono do time lá da Espanha, do Real Valladolid, e também do Cruzeiro, envolvendo esses valores a serem publicados pela Sociedade Anônima do Futebol. E assim, nessa carta, de acordo com o ex-jogador, o valor inicial é de 50 milhões de reais, mas os outros 350 milhões virão por investimento direto ou por incremento de receitas. Por exemplo, investimento direto seria para contratar jogadores ou pagar transfer ban, e incremento de receita seria, por exemplo, para o Cruzeiro, no caso, sei lá, seja precisando de alguma grana, o Ronaldo tirar do próprio bolso e colocar no clube, no caso os outros 350 milhões, que possivelmente seria para as próximas temporadas, tá? Enfim, isso que surgiu inicialmente por conta das críticas ao conselho, que expôs parcialmente dados confidenciais e distorceu a realidade dos termos firmados na proposta apresentada ao Cruzeiro, que até essa própria carta o Ronaldo fala isso, e ainda segundo essa carta, a possibilidade de transferência das tocas 1 e 2 do centro de treinamento do Cruzeiro para a associação da SAF é simplesmente para a proteção de patrimônio do Cruzeiro diante de uma realidade que se revelou significativamente mais grave, fecha aspas. Então assim, se o Ronaldo quiser as tocas, então o Cruzeiro deveria fazer um acordo, por exemplo, para não ter mudança e também assim, para não, no caso, não ter uma opção de compra, de vender, de fazer modificações na Toca da Raposa, justamente para ficar na SAF, para não ter risco de penhora ou algo nesse sentido, algo que pode acontecer, tá? Se, no caso, as tocas 1 e 2 ficar no nome da instituição e não por meio da SAF. Então o Ronaldo tem sim motivos para ficar preocupado em relação a isso, mas ele querer que a toca 1 e a toca 2 fiquem no nome dele, por exemplo, para a autoria dele ou algo nesse sentido, mesmo ele falando que não vai vender ou algo nesse sentido, vai saber o que vai acontecer. Eu acho que se tivesse um acordo seria melhor para todo mundo, porque eu consigo entender muito bem a parte do Ronaldo e também do conselho de não ter interesse de passar a Toca da Raposa 1 e 2 para a SAF, porque se fosse um árabe, por exemplo, você passaria as tocas 1 e 2 para esse árabe, sendo que está falando
que no caso teria risco de perder por conta da justiça, enfim, ficaria numa situação bem estranha, então temos que levar em si essa consideração, mas eu prefiro que passe para o Ronaldo do que deixe na mão desse Conselho Deliberativo, até porque já vimos o que eles fizeram no Cruzeiro nesses últimos anos e o que eles não fizeram também, né, diante de várias coisas acontecendo aqui no Cruzeiro, muitos ali nem se movimentaram para dar sugestão em absolutamente nada, tá? Então, assim, tem que ver como vai ficar em relação a essa história. É apenas o início e que eu tenho certeza que vai dar muitos capítulos aí. Eu espero no fundo do meu coração que não atrapalhe, por exemplo, a criação da SAF, que já está criada, né? Por exemplo, o Ronaldo deixar de comprar o Cruzeiro, acho que seria algo bem ruim para nós cruzeirenses nesse momento. Mas enfim, mais um assunto importante, eu quero falar com vocês, duas notícias bem ruins, né? Eu até mesmo não gosto de ficar trazendo muita notícia ruim aqui para vocês, mas é o que surgiu ao longo dessa semana, tá? Mesmo após a classificação do Cruzeiro, interesse de vários jogadores, enfim, o Cruzeiro foi impedido de registrar atletas por 6 meses por conta de uma dívida com o clube acreano, o Atlético do Acre, e assim, essa punição ocorre pela contratação do atacante Careca lá em 2017. Notícia da Rádio Itatiaia, onde no caso foi a Justiça do Acre que condenou o Cruzeiro a esses 6 meses de proibição de contratação, mas assim, essas informações são apenas iniciais, a Rádio Itatiaia aqui confirmou, mas nós ainda não sabemos se a CBF vai aderir a esse processo, se o Cruzeiro vai ficar impossibilitado ou não, até porque tem 15 dias para recorrer a essa ação na Justiça e também assim, tem uma multa de 10 mil reais, que nós não sabemos se essa multa é, por exemplo, se o Cruzeiro anunciar um jogador e registrar no BID, tem que pagar 10 mil reais, enfim, ou se realmente vai ser uma proibição de 6 meses por conta desse não pagamento ao Atlético lá do Acre, por conta da contratação do atacante Careca em 2017. Mas assim, o Cruzeiro tem que resolver a situação urgentemente, tá? Antes que vai parar na FIFA ou algo mais grave, porque hoje o valor é de 900 mil reais e até mesmo já foi condenada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a CNRD, que também é bem forte, então é um passo para a CBF vir e bloquear essas contas do Cruzeiro e poder, por exemplo, além de ter que pagar o valor de 900 mil reais, ficar com 5, 6 meses de punição de transfer ban, mesmo tendo pagado. Eu não ficaria surpreso se acontecesse isso a primeira vez na história, justamente com o Cruzeiro, né? Eu não ficaria surpreso de forma alguma. Mas enfim, é um valor bem baixo, tá? Para você ter uma ideia, esse valor era de 400 mil reais em fevereiro de 2018. E o Atlético do Acre está no direito dele, o Cruzeiro não pagou, vai atrás, até porque é um time bem pequeno, né? Não tem uma estrutura boa, então 900 mil reais para eles vão fazer uma diferença absurda para o decorrer dessas temporadas e das próximas. Então eu consigo entender, mas o Cruzeiro tem que pagar esse valor, chegar a um acordo com o clube, sei lá, pagar 200 mil à vista e as próximas parcelas de 100 mil por mês até o final do ano, por exemplo, porque corre um risco real de levar um transfer ban aí, com o Cruzeiro montando um time ainda para a Série B, deve chegar mais reforços, pelo menos uns 3, e ter risco de pegar um transfer ban, até uma punição bem maior, por causa de 900 mil reais, então tem que ver essa situação, o Cruzeiro está com vários problemas aí, então eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito dessa história, igual eu falei para vocês, essa notícia que surgiu agora há pouco, tá? Tem menos do que 30 minutos que a Rádio Itatiaia informou essa notícia, então não temos certeza de como que vai funcionar, se o Cruzeiro vai entrar em recurso ou não, porque é uma notícia importante que eu prometo atualizar para vocês amanhã, já na sexta-feira. O último assunto desse vídeo é a respeito do Vitor Roque, jogador que marcou mais um gol, né, pelo Cruzeiro na vitória de 3-0 ontem diante do Tum Tum na Copa do Brasil, e assim, já na manhã dessa quinta-feira, o Super Esportes informou que por meio do André Cury, o Cruzeiro recebeu uma consulta de 20 milhões de reais pelo atacante Vitor Roque. Enfim, o André Cury, que é empresário de vários jogadores, inclusive tem umas dívidas gigantescas com o Cruzeiro, ele já trouxe diversos jogadores aqui para o Cruzeiro, igual o David, o Maurício, tem vários jogadores aí que, se você for pegar, o Cruzeiro já teve pendências com o André Cury, que até o nome dele deve dar medo aí para algumas pessoas dentro do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem várias pendências com o empresário, mas assim, ele, de acordo com o Super Esportes, recebeu uma consulta de um time do futebol brasileiro interessado em 20 milhões de reais a pagar no Vitor Roque por 70% dos direitos econômicos, mas o Cruzeiro, essa proposta que foi há 10 dias atrás, descartou qualquer possibilidade de ter esse acordo por esse valor de 20 milhões, tá? Não foi uma proposta oficial, foi apenas uma consulta e esse valor foi estipulado na casa dos 20 milhões de reais. O Cruzeiro recusou sem fazer muita questão de negociar o atleta por enquanto. Enfim, que eu queria falar aqui com vocês em relação a esse time do futebol brasileiro, porque se fosse do futebol internacional, beleza, seria um valor bem baixo, né? 3 milhões e meio de euros, qualquer time aí que esteja até mesmo brigando para subir para a primeira divisão de qualquer principal liga do mundo aí,
tem condições de pagar esse valor. Mas aqui no Brasil, pagar 20 milhões de reais para um jogador de 17 anos, eu vejo que seria ali Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, não sairia muito disso, tá? Talvez o Internacional, o Atlético Mineiro não acho que faria uma proposta pro rival, até porque não sei se essa notícia vazaria, ou se vazaria seria até mesmo já com o nome do Atlético, mas enfim. Vejo que tem o quê? 4 ou 5 times no Brasil que teria condição de fazer uma proposta de 20 milhões de reais para uma aposta do Cruzeiro, o que na minha opinião não vale o Cruzeiro vender por hipótese alguma, nem se fosse 20 milhões de euros hoje, eu ficaria bem pensativo em relação a isso, porque o Cruzeiro com o Vitor Roque eu vejo que tem um potencial gigantesco. Eu quero fazer até uma comparação aqui com vocês, que no caso o Nicola informou nessa última quarta-feira que o Matheus França do Flamengo pode ter uma proposta na casa de 212 milhões de reais do Real Madrid. Você sabe que o Flamengo também tem uma visibilidade gigantesca, então assim, até mesmo algumas vendas que acontecem no Flamengo, no Palmeiras, o Cruzeiro mesmo com alguns jogadores no mesmo nível, não consegue fazer vendas nem perto desses valores, né? Eu quero comparar aqui com vocês, o Matheus França aqui tem no caso 17 anos de idade, ele que é igual o Vitor Roque, acabou de completar 17 anos, tá? Ainda em 2022, e pelo Flamengo ele começou a ter as primeiras chances no profissional nesse ano de 2022, 3 partidas e 1 gol marcado. Ele que joga ali como meia central, um meia mais ofensivo, tá? E para você ter uma ideia, a temporada passada pelo Sub-17 do Flamengo, 19 jogos, 13 gols marcados. Então, um profissional, 3 jogos, 1 gol. Nesse ano Sub-20, 2 jogos, 2 gols marcados. Ano passado no Sub-17, 19 jogos, 13 gols marcados. Agora vamos pro Vitor Roque, né? O Vitor Roque, que o Ronaldo já falou que não sai por menos de 83 milhões de reais, 15 milhões de euros, mas eu acho que ele vale muito mais do que isso. Vitor Roque hoje, pelo Cruzeiro, já fez até aqui 7 partidas e 5 gols marcados, além de uma assistência. Então já está muito à frente. Não quero comparar o Matheus França com o Vitor Roque. Acho que os dois jogadores têm muito mérito. Quero falar assim em relação porque eu acho que o Vitor Roque vale perto aí desses 150, 160 milhões de reais tranquilamente, mais para o final da temporada. 7 jogos, 5 gols marcados, uma assistência. Pelo Sub-17 ano passado, 21 partidas, 21 gols marcados. Ano passado já fez 5 partidas no profissional, e nesse ano na Copa São Paulo 5 jogos, 1 gol e uma assistência. Então vejo que hoje o Cruzeiro realmente, o Vitor Roque, se aparecesse uma proposta de 80 milhões de reais, eu acho que o Cruzeiro por conta da situação venderia. Mas você pensa, o Vitor Roque continuar com uma média parecida a essa, fazer uns 45 jogos do Cruzeiro no ano, o Cruzeiro conseguir acesso para a Série A, for uma boa campanha na Série B, ele faz ali 45 jogos, 17, 20 gols marcados. Quanto você acha que não valeria o Vitor Roque, ponta com apenas 17 anos de idade, que pertence ao dono do time, ao Ronaldo Fenômeno, que foi um dos últimos jogadores do futebol brasileiro com 17, 18 anos de idade, estava fazendo 25 gols por temporada. Então eu acho que daria uma grana absurda, tá? Que não compensaria o Cruzeiro vender hoje, ainda mais igual essa consulta de 20 milhões de reais, igual eu falei para vocês, se fosse 20 milhões de euros e o Cruzeiro numa situação um pouco mais confortável, eu pensaria ainda se compensaria vender ou não, e até essa comparação aí com o Matheus França, que de acordo com o Nicola, pode receber uma proposta do Real Madrid próximo de 212 milhões de reais. Por que não pensar que o Vitor Roque pode valer 120, 150 milhões, quem sabe até 200 milhões de reais? Enfim, é uma grana aí absurda, mas não ficaria surpreso, porque é um cara que já demonstrou ter um potencial absurdo. Eu mesmo nunca tinha visto um jogador surgir tão bem assim no Cruzeiro. Acho que ele é só o Ronaldo Fenômeno na frente, o Vitor Roque aí em muitos anos da história do clube, tá? Enfim, quero que esteja aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, qual que você acha que seria um valor mínimo para vender o Vitor Roque hoje, se você receber uma proposta hoje, qual que seria o mínimo? E também, quem sabe aí pensando no final da temporada, o Vitor Roque com uns 46 jogos, 20 gols marcados, 10 assistências, com incríveis 17 anos de idade, quanto você acha que ele não valeria? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Eu acho que o YouTube não está querendo entregar muito meus vídeos aí nessa última quarta e quinta-feira. O vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo o mercado da bola do Cruzeiro e tudo mais. Vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. E também do Ronaldo, tá? Eu dou uma esclarecida lá. E o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre mais de 5 milhões de reais chegando no Cruzeiro após a classificação na Copa do Brasil. E também nosso canal de cortes, tudo aparecendo aqui na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!